Inês é morta. É muito provável que você já tenha ouvido falar ou até mesmo tenha mencionado a expressão Inês é morta. Ela costuma ser usada no sentido de agora é tarde demais. Mas você sabia que essa famosa frase tem origem em fatos reais? A história não é só verdadeira, como trágica, e marcou a história da realeza portuguesa. Uma história de amor proibido, assassinato, vingança e um final macabro. Vamos conhecer sobre a história de Inês Castro e Pedro, príncipe de Portugal. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! A história que vamos contar é contada há séculos e de tão inacreditável virou uma lenda que foi recontada várias vezes. Tanto que nas escolas em Portugal, desde novinhos, os portugueses a conhecem. Em alguns momentos, ela tem um conteúdo romântico. Em outros, ela tem traços e detalhes que são macabros e sombrios. Reviravoltas e vinganças. Tanto que parece até um episódio de Game of Thrones, por ser tão surpreendente. Os dois principais personagens da nossa história são Inês de Castro e Pedro. Vamos conhecer mais sobre ela depois da vinheta. Apertem o play! Como eu falei, os dois personagens principais são Inês e Pedro. Ela, Inês de Castro, uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. E ele, Pedro, filho do rei Afonso IV e de sua esposa Beatriz de Castela. Ele, na época, era príncipe de Portugal, mas depois se tornaria rei. Pedro I de Portugal. Não confundir com o nosso Pedro I do Brasil, que também era dado a paixões intensas e tinha uma amante chamada Domitília como sua favorita. Bem, essa é a história para outro vídeo, mas voltemos para Portugal. A relação amorosa entre Pedro e Inês e a sua morte cruel se tornou o mais famoso e trágico caso de amor da história portuguesa. Foi várias vezes recontada por escritores e poetas, entre eles Luís de Camões e o prosador Fernão Lopes, virando até filme de cinema. Inês de Castro nasceu em 1325. Como falei, foi uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. Ela fazia parte da corte de Constança, a prometida ao príncipe de Portugal, quando esta foi para Portugal para casar com Pedro, filho do rei Afonso IV de Portugal. O pai de Inês era Dom Pedro de Castro, era um dos mais importantes nobres da corte de Afonso XI de Castela. Era neto do rei Dom Sancho IV de Castela, como também era o príncipe Pedro de Portugal. Portanto, Pedro e Inês eram primos. Em 1340, depois de casar-se com o príncipe Dom Pedro, futuro Pedro I de Portugal, por procuração, no convento de São Francisco de Évora, em 1336, Dona Constança chegou a Portugal. Em sua companhia vieram parentes, criados e pajens, entre elas a dama de companhia, Inês de Castro. De imediato, Dom Pedro se apaixonou por Dona Inês. Mesmo apaixonado por Inês, ele teve que se casar com Constança, no dia 24 de agosto de 1339, na sede de Lisboa. Não podemos esquecer que na época os casamentos eram por interesse, e quem escolhia era a família, não os noivos. Quando a princesa Constança teve seu primeiro filho em 1342, deu ao infante o nome de Luís. Dona Inês foi convidada para ser madrinha, de acordo com os preceitos da Igreja Católica. Porém, os encontros entre Pedro e Dona Inês eram frequentes, iniciando-se assim um grande romance. Antes de completar um ano, o filho de Constança, no entanto, faleceu. Isso abalou ainda mais a relação de Pedro e Constança. Como não podia deixar de ser, os fofoqueiros de plantão não falavam de outra coisa: o romance proibido de Pedro e Inês. Olha o Léo Dias aí. Em 1344, o rei Afonso IV, pai de Dom Pedro, para separar o casal, enviou a bela Inês para a cidade de Albuquerque, na fronteira espanhola, entregando-a sob a proteção de Dona Teresa de Albuquerque, viúva de seu meio-irmão. Pronto, estava tudo resolvido, né? Não adiantou nada. A distância não separou os dois apaixonados, que continuaram a se comunicar por cartas, levadas e trazidas secretamente. Foi assim que o amor dos dois se tornou mais sólido. Dona Constança, ciente de tudo, vivia a lamentar a triste sorte. Teve seu segundo filho, Fernando, em 1345. Como a função principal da rainha era ter filhos, em 1349
ela engravidou de novo, mas logo depois de dar à luz a sua filha Maria, a rainha faleceu. Agora vocês imaginam a situação. Pedro não amava a esposa, amava outra, e a esposa faleceu. O que vocês acham que aconteceu? Depois da morte da mulher, Dom Pedro mandou buscar Inês, contrariando as ordens do seu pai. Instalados em Coimbra, finalmente estavam juntos. No mosteiro de Santa Clara vivia o feliz casal, sem a esposa atrapalhar. O romance engatou na velocidade 1000, tanto que Inês engravidou, e não só uma vez, mas tiveram 4 filhos: Afonso, João, Diniz e Beatriz. Em 1351, Dom Pedro queria formalizar a situação e solicitou ao Papa que lhe concedesse dispensa para poder casar com Inês, já que eram parentes, o que impedia o casamento. Segundo o direito canônico da época, esse pedido lhe foi negado. Porém, nada que estivesse ruim que não pudesse piorar: a execução de Inês de Castro. O rei Afonso IV, receoso da interferência da família Castro na política portuguesa, ouvia de seus conselheiros que havia um grande perigo para a coroa e para o futuro próximo do país, se Dona Inês de Castro viesse a ser rainha. No dia 7 de janeiro de 1355, Dom Afonso cedeu às pressões de seus conselheiros e ordenou os servos para irem ao mosteiro de Santa Clara. Aproveitando a ausência de Pedro, que estava em uma caçada, os conselheiros executaram Dona Inês de Castro, quando essa se encontrava junto a uma fonte, a fonte que hoje chama Fonte das Lágrimas, no mosteiro de Santa Clara, Coimbra, Portugal. Segundo a tradição, as pedras do leito da fonte trazem manchas avermelhadas pelo sangue de Inês de Castro. O nome da fonte foi denominada pelo poeta Camões como Fonte das Lágrimas. A morte de Inês provocou a revolta de Dom Pedro contra seu pai, incentivando uma guerra civil para tirar o rei Afonso IV do poder. Passado o tempo, o rei morreu. Aclamado rei em 1357, Pedro foi chamado de Pedro I de Portugal. Imaginem o que ele fez. Começou a perseguição aos assassinos de sua amada Inês. Com a requintada malvadeza, a vingança foi executada nos passos de Santarém. Mandou amarrar as vítimas que assassinaram a sua amada em postes e ordenou ao carrasco que tirasse de um coração pelas costas e do outro pelo peito. Como se ainda não bastasse, teve coragem de partir os corações, terminando sua sede de vingança. Mas não acabou por aí. A homenagem à rainha morta. Em 1360, o rei Dom Pedro I assumiu publicamente que o casamento com Inês de Castro teria se realizado, em segredo, antes de sua morte. Conta a tradição que Pedro I resolveu fazer uma homenagem merecida à Dona Inês de Castro, rainha de Portugal então, ordenando que o corpo da amada fosse desenterrado e sentado no trono. A rainha foi coroada, mesmo morta, e os nobres obrigados a procederem à cerimônia do beijamão ao cadáver, senão estariam sob pena de morte. Em seguida, ordenou o translado dos restos mortais de Coimbra para um túmulo que ele mandou construir em Alcobaça. Inês de Castro, que faleceu em Coimbra, Portugal, no dia 7 de janeiro de 1355, foi enviada finalmente para um túmulo que hoje é considerado uma verdadeira obra-prima da escultura gótica e está localizada no mosteiro de Alcobaça. Dom Pedro I de Portugal foi apelidado de O Justiceiro ou O Cruel. Foi o rei de Portugal e Algarve de 1357 até sua morte em 1367. Morrendo então, os dois foram sepultados, um em frente ao outro no mosteiro de Alcobaça. Estão unidos, próximos, um de frente para o outro, nos seus túmulos. Os amantes apaixonados eternos, nessa história misturada de romance e mórbida. É isso aí, grandes champions! Gostaram de saber sobre a história de Inês e Pedro? Eu achei a história bem romântica ao mesmo tempo, sabe? Porque ele fez tudo pra vingar e honrar o nome dela. Nunca esqueceu dela em todos os momentos, realmente era a paixão da vida dele. Mas é uma história bem macabra, porque ela foi coroada e foi tratada como se fosse viva, né? Imagina a situação. Uma história que acabou com um final que para muitos foi apaixonante, mas para outros sombrio. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal para saber mais sobre história, a história do mundo. Além daqui, nós temos também o Instagram e o Facebook do canal. Aqui vocês sabem mais, nerds. Vão saber sempre grandes novidades. Aqui é o canal Nerd Tudo. Valeu, grandes champions!